não era da família, não era do mundo, não era de nenhuma das cabeças, não era de nenhum dos corpos, não era do ar, do espaço vazio, do tempo dos gases. Se anda no ar, no espaço vazio, no tempo dos gases, como ar, espaço vazio, do tempo e gases. Não como forma humana, matéria humana, carne humana pesada. O tempo é o ar, os gases, o espaço vazio. Estela não existia, não tinha existência. Ela começou a existir com 500 milhões e 500 mil anos, logo de uma vez, já velha. Estela nasceu branca, mas do dia para a noite ficou preta. E se for do dia para a noite que ficou branca, ficou preta? Ela só sabia que os gases tomam cor. Ela não nasceu criança, nasceu já velha. Depois que ela virou criança, ela se transformou novamente em uma velha e voltou ao que era, uma velha. E aí ela continuou velha. Estela era gás escuro, ar, espaço vazio, tempo. Ela era ar, espaço vazio, tempo e gás escuro. Assim, ó. Espaço vazio, ó. Ela não tinha formação, não tinha formatura, não tinha de fazer cabeça, fazer braço, fazer corpo, fazer orelha, fazer nariz, fazer céu da boca, fazer falatório, fazer músculo, fazer dente. Ela não tinha de fazer nada dessas coisas. Fazer cabeça, pensar em alguma coisa, ser útil, inteligente, ser raciocínio. Ela não queria se formar, não queria nascer, não queria tomar forma humana, carne humana, matéria humana pesada, não queria saber de viver, não queria saber da vida, mas ela não teve vontade dessas coisas. Não era ela que gostava de nascer, eram eles que botavam ela para nascer todo dia, e sempre que ela morria, eles ressuscitavam ela. Lhe encarnavam, lhe desencarnavam, lhe reencarnavam, e formavam em menos de um segundo. Se ela sumisse e desaparecesse, eles procuravam ela onde ela estivesse. Ela não sabia como podia formar uma cabeça, um olho enxergando, nariz inspirando, boca com dente, orelha ouvindo vozes, pele, carne, ossos, altura, largura, força, ter pele, ter carne, ter ossos, ter interior, ter exterior, ter um lado, o outro, a frente, os fundos, em cima, embaixo. Ela não sabia como se faz o olho enxergar. Ela achava que o olho enxergava sozinho. Está inspirando, está enxergando, está ouvindo vozes, está com dentes completos e fortes, está com um pouquinho de cabeleira, está de brinco, está bem vestida, bem calçada, já está com cabeça, está com pele, está com carne, está com ossos. A juventude de Estela foi um passado de areia em mar de Copacabana, Cachoeira de Paulo Afonso, bem dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Ela viajou muito, era viajante. Viajou para São Paulo, Petrópolis, Belo Horizonte, Minas Gerais, Engenho de Dentro, Sacra Família e Itanhandu. A juventude de Estela foi um passado de areia em mar de Copacabana, Cachoeira de Paulo Afonso, bem dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Ela esteve na Avenida Rio Branco, na Avenida Presidente Vargas, na Avenida Nilo Peçanha, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Ipanema, Gávea, Leblon, Jardim Botânico, Largo do Machado, Flamengo e Central do Brasil. Em Copacabana ela teve muitos nomes mesmo. Pelos bairros do Rio de Janeiro viajava sempre a pé. Trabalhava como prostituta para poder se alimentar, mas só depois da relação sexual ela podia carregar tudo pela língua e pela boca. Era Rio de Janeiro. Ainda era Botafogo quando ela se confundiu com o pano e ganhando pano. Estava foi agarrada pela relação sexual quando estava sozinha. Ela não conhecia nada, não conhecia ninguém, não conhecia nada. Nada de cabeça, nada de corpos, nada de casa, nada de mundo. Não conhecia nada, ignorante. Depois que ela foi agarrada pela relação sexual, ela começou a ter noção, ficar sabendo das coisas da vida. Ela não sabia nada. Ensinaram ela a morder, chupar, roer, lamber e dar dentadas. Ela aprendeu a comer, beber e fumar. Ensinaram ela a viver e a fazer o bem e o mal. E a escolher entre o bem e o mal. Trabalhou como prostituta para poder se alimentar, botando o mundo inteiro para gozar e sem gozo nenhum. Ela já produzia uma criança no colo, outra no corpo, sem saber que estava produzindo uma criança pequena de tamanho grande de saúde. Ela também estava com saúde. Ela ia subir as escadas com as duas crianças e deixar no apartamento e ir embora. Ou então, descer as escadas com as duas crianças. Era Rio de Janeiro. Ainda era Botafogo quando ela se confundiu comendo pão e ganhando pão. Ela estudou. Na escola ela aprendeu a ler e escrever. Fez o curso primário, admissão, ginasial normal. Estudou em livro linguagens. Estudou francês, como a Talevou, Sababian e inglês. Tem que ver a mate. O tanque da Vera está cheio de mate. Estela não foi professora, mas teve o trabalho de estudar letra por letra, frase por frase,
folha. Ela também trabalhou de empregada doméstica em casa de família. Andava de família em família no Rio de Janeiro e em outras cidades grandes. Ela gostava de fazer esse serviço, qualquer serviço. Gostava de lavar, passar, encerar, engomar, cozinhar. Trabalhou numa casa de família na Urca. Foi no tempo em que ainda tinha terra preta no chão. Aí o homem foi lá e disse: "Deita aí no chão pra te fuder." Ela disse: "Não, eu vou embora daqui." Aí ela saiu de lá e foi andando. Nesse tempo não tinha aquele prédio, não tinha aquela portaria, não tinha tinta azul pelas paredes. A parede ainda não era pintada de tinta azul. Ela não esperava parar no Teixeira Brandão porque ela esteve dentro do trem elétrico. Ela andou 9 vagões no trem elétrico. Porque ela esteve no trem que tinha restaurante, dormitório e banheiro. Estela foi internada no manicômio com 21 anos porque estava andando na Rua Voluntário da Pátria ao lado do seu amigo Luiz, com óculos, vestido azul, sapato preto, com uma bolsa branca, um dinheirinho dentro, porque ela ia pegar um ônibus e saltar na Central do Brasil. Na Central do Brasil, ela ia tomar uma refeição. Ela ainda ia pegar um ônibus na Central do Brasil que ia para Copacabana. Ela ainda ia pegar um ônibus na Rua Voluntários da Pátria com Luiz, ao lado do Luiz. A Luiz foi ao bar. Ela estava ao lado do Luiz, caminhando ao lado do Luiz na Rua Voluntários da Pátria. A Luiz entrou no bar, sentou na cadeira, tocou na mesa, falou com o dono do bar para aprontar para ele uma Coca-Cola e um pão de sal com salsicha. Ele tomou a refeição sozinho, não pagou nada para ela. Nem ela pediu, nem ela disse nada, nem ela tomou dele, nem ela pediu para ele pagar para ela. Aí ele tomou. Quando ele acabou, ele saiu. Ela perdeu os óculos que estavam com ela, uns óculos escuros. Parecia que ele tinha dado um bofetão na cara dela para ela perder os óculos. Os óculos pularam no chão na Rua Voluntários da Pátria. Ela caiu por cima dos óculos. Os óculos e ela ficaram no chão. Aí veio uma velhinha na porta do apartamento dela, levantou Estela, disse que não tinha acontecido nada para ela parar de chorar. Aí veio uma outra velhinha, botou ela dentro do pronto-socorro, lá perto da praia do Botafogo. Lá dentro do pronto-socorro, lhe aplicaram uma injeção, lhe deram remédio, lhe deram eletrochoque, mandaram ela procurar um banho de chuveiro, mandaram ela procurar mesa e cadeira, lhe deram uma bandeja com arroz, chuchu, carne e feijão, e aí chamaram a ambulância assistência e disseram: "Carreguem ela, carreguem ela." Eles acharam que tinha direito de lhe governar, porque viram ela sozinha, o seu amigo Luiz já não estava mais com ela, na hora que os óculos dela sumiu, ele desapareceu. E ela, sem saber para onde ele tinha ido, se viu sozinha de repente, levar Estela para o hospital como indigente, sem ter família nenhuma e morando no hospital. Ela estava lá como indigente, sem ter ninguém por ela, sem ter família nenhuma e morando no hospital. O hospital parece uma casa, mas o hospital é um hospital. Depois que Estela saiu do pronto-socorro, ela foi levada para a delegacia de polícia. De polícia. Depois ela foi levada lá para o hospital psiquiátrico Pedro II, lá no Higiene Dentro. No Higiene Dentro, ela ficou lá durante 4 anos. Depois, ela foi transferida para o Juliano Moreira e ficou lá até morrer. Até morrer. Estava para um asilo de velhos, no hospital de tudo quanto é doença, no hospício, lugar de maluco, louco, doido. Era mais de 500 milhões e 500 mil moradores morando no núcleo Teixeira Brandão, Jacarepaguá. E todo dia dava assim. Quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro,
Lá ela passava à vontade, como um cavalo, como marginal na malandragem, e como malandro na malandragem, na vagabundagem, como marginal, e como malandro na malandragem, na vagabundagem, como marginal. Ela sentia muita sede, muito sono, muita preguiça, muito cansaço. Ela não tinha coragem de enfrentar nada. Ela não tinha coragem de fazer outra coisa senão ficar pastando à vontade. E ele dizia ainda assim para ela, ó, um homem chamado cavalo é o teu nome. Está internada, está todo dia presa. Ela não podia sair. Não deixaram ela passar pelo portão. Maria do Socorro não deixava ela passar pelo portão. Seu Nelson não deixava ela passar pelo portão. E ela já estava lá para mais de 20 anos ou mais. Ela estava correndo um processo, no presídio de mulheres, correndo um processo, sendo processada. E todo dia dava assim. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Diziam para ela que pelo chão ela não podia ficar, porque lugar de cabeça na cabeça e lugar de corpo é no corpo. Pelas paredes ela não podia ficar, pelas camas ela também não podia ficar, pelo espaço vazio ela também não podia ficar, porque lugar de cabeça na cabeça e lugar de corpo é no corpo. Estela falava o tempo todo, era como se ela não tivesse falado nada. Ela sentia fome, matava sua fome. Sentia sede, matava sua sede. Ficava cansada, falava que estava cansada, matava o seu cansaço. Ficava com preguiça, matava sua preguiça. Ficava com sono, matava seu sono. Quando ela reclamava. Ela dizia que no hospital ninguém pensava. Não tinha nenhum que pensasse. Eles viviam sem pensar. Comiam, bebiam, esfumavam e no dia seguinte queriam saber de recontinuar o dia que tinha passado. Lá não tinha ninguém que pensasse e que trabalhasse pela inteligência. Ela dizia que não trabalhava pela inteligência nem com o pensamento, mas também não usava a ignorância. Eles estavam com Estela e estavam sozinhos. Eles fingiam que estavam sozinhos para poder estar com ela. Depois que Estela foi parar na construção nova, com parede pintada de azul, ela recebeu a visita do seu sobrinho, mas logo desapareceu. Recebeu a visita algumas vezes do seu amigo Luiz, mas também desapareceu. Apareceu e desapareceu. A sua família que se garantia sumiu, desapareceu. A sua família toda morreu e agora ela está na família dos cientistas, de aviadores, de criança precoce, prodígio, poderes, milagres, mistérios. Você nasce sempre. Tem seus herdeiros e seus hereditários todos. A família toda está lá em cima, cá embaixo, cá dentro, cá fora, lá no escuro e cá na frente. Ela estava agora na família dos cientistas. Uma reunião de médicos cientistas. Quadrilha, exército, povoado, bloco médico, escoteiro, bandeirante, corpo de bombeiros, que se diferenciava por suas roupas para poder ficar mais difícil a diferença entre eles. Nessa família que ela estava, ela não ganhava ordenado de 500 milhões e 500 mil cruzeiros. Por isso, ela não podia comprar um guaraná, ou um maço de cigarro, nem uma caixa de fósforo. Nessa nova família que ela estava, ela não ganhava pagamento, não ganhava nada. Ela tinha vontade de ganhar dinheiro, mas ela não tinha nenhuma ideia de como ganhar dinheiro sem produzir. Mas ela dizia que se ganhasse dinheiro, ela ia comprar alimentação e superalimentação para não morrer de fome. Para não morrer de fome. Às vezes, Estela tinha mau pensamento, mas não era ela que fazia mau pensamento. Ela não sabia quem era.
Às vezes ela tinha vontade de pegar a família toda de cabeça para baixo, de perna para cima. Tinha vontade de meter tudo dentro da lata de lixo e fazer um aborto. Tinha vontade de pegar durante a noite novamente a família toda de cabeça para baixo, de perna para cima, jogar de lá de dentro para fora, de lá de cima cá para baixo. E se ela pegasse a família toda de cabeça para baixo, de perna para cima, e metesse tudo dentro da lata de lixo e fizesse um aborto, será que acontecia alguma coisa com ela? Faria alguma coisa? E se ela pegasse durante a noite novamente a família toda de cabeça para baixo, de perna para cima, jogasse de dentro para fora, de lá de cima cá para baixo, será que ainda ia continuar acontecendo alguma coisa com ela? Ela sabia que no seu passado ela prestou bem atenção como foi o presente. Ela continuou prestando atenção como era, mas o futuro ela não sabia como seria. Era difícil dela descobrir como seria o seu futuro. Ela queria ser feliz e encontrar a felicidade sempre. E não perder nunca o gosto de estar gostando. Ficar gostando e não perder o gosto de ser feliz. Ela queria ser boazinha, ser boa. Ela estava sempre querendo fazer o bem, como via outras pessoas fazendo bem para ela. Ela dizia que era um anjo da guarda, anjo bom e anjo mau. Eram os anjos bons e os anjos maus que lhe faziam bem. Ela queria brilhar, ser limpinha, gostar de limpeza, gostar do que é bom, gostar da vida, saber ser mulher da vida, dar a vida por alguém que estivesse morrendo, que estivesse doente. Fazer esse papel de doutora. Era tanta tristeza que ela se via sem coragem de enfrentar a vida, sem saber o que fazer da vida. Ela dizia ser muito medrosa e injusta. Ela dizia que não sabia fazer justiça, não sabia como fazer justiça, não sabia como fazia justiça. Ela não tinha coragem de enfrentar nada. Ela não tinha coragem de enfrentar a violência, a brutalidade, a grosseria e a luta pelo pão de cada dia. De tanta tristeza, ela perdeu o gosto, o prazer, o desejo, a vontade, o querer. E todo o tempo ela ficava vendo tudo em cima de sua cabeça, em cima do seu corpo, toda hora lhe procurando, e ela já carregada de relação sexual, já fudida, botando o mundo inteiro para passar e sem gosto nenhum. Ela dizia, eu sou mundialmente pobre, tudo para mim é merda do minha vontade, até ser contaminada, e ser contaminada até ser merda pura, e é merda, fezes, excremento, bosta, cocô, bicha, lombriga, verme, pus, ferida, vômito, escarro, porra, diarreia, disenteria, água de bosta e garoleiro. A vida, a gente tem que aceitar como a vida é e não como a gente quer. Se fosse como ela queria, ela não queria ver ninguém no mundo, não queria ver ninguém na casa, queria estar toda hora comendo, bebendo e fumando. Assim é que ela queria que fosse o seu gosto. Mas quando ela pulou o muro, despulou o muro, pulou o portão, despulou o portão, pulou lá de cima pro lado de fora, do lado de dentro pro lado de fora, não era como ela gostava. Ela não esperava pular muro, pular portão, pular janela, despular janela. Mas ela estava com saúde, adoeceram ela. Ela não ia adoecer sozinha não. Mas ela estava com saúde. Ela estava com muita saúde. Adoeceram ela e internaram no hospital como doente. No hospital parece uma casa, mas o hospital é um hospital. Estela tomava direto eletrochoque. Tomou no pronto-socorro, depois no manicômio continuou tomando. Os eletrochoques eram dados pelos médicos, pelos cientistas, os da falange, falangino, falangeta, os da voz reflexiva que repetia bem o que fazia. Ela tomava direto injeção dada pelo invisível, pelo polícia secreta, o sem cor, para forçar a ser doente mental. Para forçar a ser doente mental! Para forçar a ser doente mental! Para forçar a ser doente mental! Ela ficava completamente
tomasse eletrochoque, ela não ficava carregada de veneno, não ficava toda envenenada. Ela não gostava de tomar remédio. Ela colocava os remédios debaixo da língua e depois cuspia. Ela ficava bem sem tomar remédio. Os remédios que ela tomava lhe faziam muito mal. E ela não gostava de tomar remédio para ficar passando mal. Ela andava um pouco e cambaleava. Ficava cambaleando, e se levasse o tombo, ela se levantava, andava mais um pouquinho, tornava a cair. Estela já foi operada várias vezes, já foi toda operada, operou o cérebro principalmente. Ela pensou que ia acusar se tinha alguma coisa no cérebro. Não. Acusou que ela tinha cérebro, um aparelho que pensa bem pensado, que pensa positivo e que é ligado um a outro, que não pensa, que não é capaz de pensar nada nem trabalhar. Eles arrancaram o que estava pensando, o que estava sem pensar e foram examinar esse aparelho de pensar e não pensar, ligados um ao outro na sua cabeça, no seu cérebro, e funcionar em cima da mesa. Eles estavam estudando fora da sua cabeça. Ela já estava nesse ponto de estudo, de categoria. Ela era seguida, acompanhada, imitada, semelhada, tomada conta, fiscalizada, examinada, revistada. Tinha uns que eram iguaizinhos a ela, tinha aqueles que se vestiam e se calçavam iguais a ela, mas que era diferente na diferença entre eles. Ela sabia que a cientista era uma olho, uma espiã que faz espionagem, uma fiscal, uma vigia também. Ela era uma cientista que já nascia rica e milionária. Todos os dias, semana, meses, o ano inteiro, minuto, segundo, toda hora, dia, tarde, a noite inteira, queriam lhe matar. Só queriam lhe matar, porque ela tinha vida fácil, tinha vida difícil. Então, porque ela tinha vida fácil, ela tinha vida difícil. Eles queriam saber como ela podia ficar nascendo sem facilidade, com dificuldade. Por isso eles queriam lhe matar. Ela sobreviveu do nada. Ela dizia que não tinha cabeça boa, não. Ela dizia que não sabia o que tinha ali dentro, e repetia o tempo todo. Eu não sei o que é que tem aqui dentro, eu não sei o que é que tem aqui dentro, eu não sei o que é que tem aqui dentro. Ela sabia que tinha olho, mas eu não para enxergar, não. Quem botava para enxergar se não era ela que botava para enxergar? Ela achava que era ninguém. Era ele que enxergava sozinho. De tanto enxergar, olhar, espiar, sentir, notar, ela botava tudo para dentro, porque botando para dentro, ela botava tudo para fora. Ela enxergava o real, enxergava a folha, o banco, a árvore, a terra, o prédio de 2 andares, as roupas estendidas na muralha, enxergava palácio, enxergava mundo, enxergava a casa, enxergava mesas, cadeiras, enxergava paredes cercando o chão e cercando o teto, enxergava o teto, enxergava papelões sobre as paredes, mesas e cadeiras sobre o chão. Ela viu o mundo e a família, o mundo e a família que vive no mundo, que vive na casa, que está sempre no mundo, que está sempre na casa. E a doutora Elizabeth disse assim 2 vezes para ela: e você queria ver mais do que isso para quê? E você queria ver mais do que isso para quê? Era a mesma mulher, era o mesmo homem, era o mesmo bicho, era o mesmo animal, era o mesmo espírito, era a mesma alma de Deus, era a mesma Nossa Senhora, era o mesmo menino Jesus no tempo. Era o mesmo menino Jesus no tempo. Ela não sabia quem foi que fez a gente enxergar, cheirar, pegar, cantar, pesar, ter cabelos. Ela não sabia como formar a cabeça. Um olho enxergando, nariz respirando, boca com dente, orelha ouvindo vozes, pele, carne, ossos, altura, largura, força. E para ter força é preciso fazer o quê? É preciso tomar vitamina. No céu. Disseram para ela que Deus estava no céu. No céu, na terra, em toda parte. Mas ela não sabia se estava nela ou se não estava. Ela só sabia que estava passando mal da boca, passando muita fome, comendo mal, passando muita fome, sofrendo da cabeça, sofrendo como doente mental, e no presídio de mulheres, cumprindo prisão perpétua, cumprindo processo, sendo processada. E todo dia dava assim:
janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Diziam que ela não podia passar sem homem, sem mulher, sem criança, sem os bichos, sem os animais, mas também alimentação e superalimentação ela não podia ter. Pois para ter alimentação era preciso depender sempre de uma fêmea, da fêmea dos filhos, todinhos da fêmea, dos bichos, dos animais, todinhos da fêmea, recolher tudo, botar tudo para dentro, para fora, para cima, para baixo, de um lado e do outro, pela frente, pelos fundos, pela boca, pelos olhos, pela cabeça, pela carne, pelos ossos, pela largueza, pela altura, pelo corpo todo. Quem sofria era ela, quem passava mal era ela. E ela bem sabia que primeiro a gente vive, até cansar de tanto viver, morre, até cansar de tanto morrer, vira bicho, vira animal, vira bicho. Ela bem sabia que primeiro veio o mundo dos vivos, depois veio a vida e a morte, depois dos mortos, depois dos bichos dos animais, depois veio a vida e a morte, depois dos mortos, depois dos bichos dos animais, só fica à vontade, como bicho e como animal. Lá, o seu nome verdadeiro era caixão, enterro, cemitério, defunto, cadáver, esqueleto humano, asilo de velhos, hospital de tudo quanto é doença, hospício, mundo dos bichos dos animais, os animais, dinossauro, camelo, onça, tigre, leão, dinossauro, macaco, girafa, tartaruga, reino dos bichos dos animais era o seu nome, jardim zoológico, Quinta da Boa Vista. Antes, ela era macaco à vontade, depois passou a ser um cavalo, depois passou a ser um cachorro, depois passou a ser uma serpente, depois passou a ser um jacaré. Ela falava, e quando ela tinha vontade de falar, ela tinha muito assunto, muito falatório. Ela falava de mundo, de casa, de prédio, de família. Ela falava em excesso demais. Declarou, explicou, esclareceu tudo. Falou tudo que tinha para falar. Ela não tinha mais assunto, mais conversa fiada. Não tinha mais voz para cantar, porque ela já tinha cantado tudo que tinha para cantar. Ela se transformou com aquele falatório todinho num homem feio. Tão feio, mas tão feio que ela não aguentava mais de tanta feiura. Porque quem vence o belo é outro belo. Quem vence a saúde é outra saúde. Quem vence o normal é outro normal. Quem vence o cientista é outro cientista. Quando o sol penetrava no dia, dava um dia muito bonito, muito belo. Mas tudo escureceu, tudo ficou, a claridade acabou, tudo ficou na escuridão, na madrugada mundial, sem luz. Eu sou Estela do Patrocínio, bem patrocinada. Estou sentada numa cadeira, pregada numa mesa, nega preta e crioula. Eu sou uma nega preta e crioula que a Ana me disse. Nasci louca. Meus pais queriam que eu fosse louca. E os normais tinham inveja de mim, que era louca. Estela, você é poeta. Você é filósofa, Estela. Quem me dera. Estela, você brilha. Você sabe o que significa Estela? Estrela. Estrela do tempo. Da quarta dimensão do espaço. Tempo. Muito obrigada.